gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui fazer um vídeo que vocês me pediram muito lá no Snapchat. Se você não me segue, ó, Pá Fernandes YT, me segue lá no Snap que eu tô todo dia por lá. E eu perguntei pra vocês o que vocês queriam ver por aqui. E eu tinha dois temas, eu sugeri dois temas pra vocês e vocês escolheram um como o maioral, assim, vocês querem muito saber o desfecho da história do desfraude do Rodrigo. Então hoje eu vim aqui contar pra vocês que finalmente o desfraude dele aconteceu. Agora já foram, né, todas as tentativas de desfraude noturno e na última delas deu certo. Então o Rodrigo oficialmente não usa mais fralda, nem de dia e nem à noite. Bom, como vocês sabem, o desfraude do Rodrigo já começou faz um tempão. Esse ano, né, foi a terceira tentativa nossa e eu comecei com ele em julho, durante o julho todo dia. Vou deixar um card aqui se você não viu o vídeo. Mas eu comecei esse desfraude com ele na esperança de que fosse dar certo. Demorou um pouquinho, eu contei pra vocês também em vídeo como foi esse desfraude diurno, que deu super certo, ele aprendeu, foi super tranquilo. Mas desde então, ele tava usando ainda a fralda pra dormir todos os dias. Eu decidi que eu ia esperar mais um pouco, porque a gente fez alguns testes pra ele no desfraude à noite e todas as vezes ele fazia xixi na cama. Então a gente decidiu que ele ainda não estava pronto pra desfraudar, né, totalmente à noite e tal. Uma semana mais ou menos antes da gente mudar aqui pra casa nova, a gente decidiu tentar o desfraude noturno. Então eu comecei a ler alguns artigos na internet, algumas dicas que eu pudesse fazer com ele pra dar certo. Então hoje eu vim aqui contar pra vocês. Aqui funcionou, não necessariamente vai ser na mesma ordem cronológica na casa de vocês, mas fica aí as dicas pra vocês tentarem também, claro, sempre respeitando o tempo dos pequenos, tá bom? Mas bom, a primeira coisa que a gente fez foi explicar pra ele antes de dormir que ele não podia fazer o xixi na cama. Eu sei que parece meio irreal de a gente falar isso, mas com o tempo a criança vai pegando isso, tá? Pode crer que com o tempo isso vai funcionar. Então a gente foi conversando com ele, fui explicando pra ele antes de dormir, olha filho, vamos fazer xixi pra não fazer xixi na cama, pra não fazer xixi na cama. No início, né, não adiantou, ele fazia, então eu fui pro passo número 2. Diminuir a quantidade de líquido que ele bebia durante a noite, assim, a partir de umas 7 horas da noite, né, um pouco na hora do jantar. Depois da hora do jantar, eu não deixava mais ele beber muita água, muito suco, nenhum tipo de líquido. Aqui em casa a gente só toma água durante a noite, eu não dou suco, nada assim pra eles. E ele tem uma maneira antes de dormir. Então o que eu fazia? Dava um pouco líquido pra ele depois das 7 da noite e sempre ia perguntando pra ele, né, no intervalo mais ou menos de uma hora e meia, se ele queria fazer xixi. Então ele foi pegando esse hábito de fazer xixi antes de dormir. E aí eu fui pro passo número 3, que quando a criança pega no sono, se você tiver disposição, é claro, eu sei que a gente fica com muita pena, tipo, ele já tá dormindo e tal, principalmente se estiver frio, mas como eu durmo mais tarde que as crianças, aqui eles dormem por volta de 9, 10 horas no máximo, e eu durmo bem mais tarde que isso, então eu colocava ele pra fazer xixi antes de dormir, ele ia pra cama, e depois que ele já estava dormindo, que era a hora que eu ia dormir, mais ou menos 11h30, meia-noite, eu pegava ele no colo, levava ele até o banheiro, ele fazia xixi, eu botava de volta na cama. E isso foi acontecendo assim, durante aí umas 2 semanas eu fui tentando fazer isso todos os dias. E hoje Rodrigo já não usa oficialmente fralda em nenhum momento, nem na soneca da tarde, nem no sono regular à noite. Rodrigo dorme por volta das 9h30, 10 horas e ele acorda às 6 pra ir pra escola, né? Todo dia. Então ele fica a noite inteira sem fazer xixi. Ele não é uma criança que tem o hábito de pedir pra ir no banheiro durante a madrugada. O Bernardo, ele tinha esse hábito, às vezes, de acordar, até hoje ele tem. Se ele sente vontade de fazer xixi durante a madrugada, ele mesmo acorda, vai até o banheiro, faz e volta pra cama. O Rodrigo já não tem esse ritmo, porque ele tem um sono muito pesado. Então, esses foram os 3 passos, assim, que a gente seguiu. Primeiro, conversar com a criança, né, com bastante calma, explicar pra ele por que ele não deve fazer xixi na cama, que ele vai ficar molhado, ele vai sentir frio, a cama vai ficar suja. A gente foi explicando isso. O segundo passo, diminuir a ingestão de líquido. Isso o pediatra também já tinha me falado, que era uma melhor saída, que eu podia pensar nisso, né, em diminuir a ingestão de líquido, e funcionou mesmo. Então, tudo que ele tiver que beber de bastante água, sucos e tal, é durante o dia. A partir das 7 da noite, só a água, né, depois do jantar, e a mamadeira com leite. E o terceiro, colocar a criança pra fazer xixi em horários periódicos, assim. Claro que se você dormir muito cedo, se você é uma pessoa que dorme cedo, você pode tentar num ritmo assim, né, difícil de sono, mas acordar pra colocar o seu bebê pra fazer xixi, né, no meio da noite ou por volta de meia-noite, 1h da manhã. Isso vai funcionar muito. O que eu tinha lido, assim, coisas que eu li, pesquisei, entendi bastante, eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo sobre o desfraude noturno, é que você tem que ter primeiro muita paciência, entender que o ritmo do desfraude diurno não é o mesmo do desfraude noturno. É diferente a criança, ela demora pra controlar, né, a vontade de fazer xixi, a liberação de hormônios, tudo isso demora. E esse tempo que a criança precisa, né, pra fazer isso,
vai de acordo com cada criança. Então a gente tem que ter bastante paciência pra entender que cada criança vai funcionar de um jeito diferente. Então o desfraude durante o dia, a criança tá acordada, ela tá consciente, ela vai entendendo mais rápido. À noite você tá dormindo e principalmente na infância ela não tem tanto controle assim, né? Da vontade de fazer xixi e tudo mais. Então muita paciência. Mas esses 3 passos me ajudaram demais, e hoje o Rodrigo é uma criança super confiante assim pra dormir, ele não faz mais xixi à noite. Uma coisa que a gente tentou um pouco antes, mas eu vi que não deu muita diferença, foi colocar a fralda nele depois que ele já dormia. Então eu explicava pra ele que ele não ia usar fralda, que ele não podia fazer xixi na cama, então ele fazia xixi antes de dormir e ia dormir. E aí quando ele já tava dormindo, eu colocava a fralda, por medo meu mesmo. E isso é uma dica assim, de uma mãe que acabou de desfraldar, né, um bebê, e eu já desfraldei o mais velho, que assim, quando você não tá se sentindo segura pra fazer o desfraude, tanto diurno quanto noturno, ele não funciona. Eu já reparei que isso é pra várias transições na vida da criança, vai ter um vídeo aqui que eu vou falar pra vocês como que o Bernardo deixou a chupeta também, que foi uma outra transição, um outro processo, que também deu certo, mas a gente precisa estar muito preparada pra isso, sabe? Nós mesmo, como mães e pais, a gente tem que estar preparado pra entrar de cabeça nessa fase e enfrentar todos esses momentos que não serão fáceis. Teve várias vezes que ele fez xixi no colchão. Coisa que muita gente fala sobre o desfraude noturno é a temperatura. Quando tá muito frio, geralmente a gente tende a armazenar mais líquido, né, na bexiga e fazer mais xixi, já que a gente não perde tanto líquido durante o dia, porque tá frio. Então é natural para as crianças, elas vão produzir mais urina durante a noite no inverno. Então a minha dica é, espera um pouquinho essa fase do frio passar pra tentar esse desfraude, principalmente noturno, sabe? Eu, né, dei a louca de fazer o desfraude com ele diurno durante o inverno, que foi em julho, deu certo, mas o noturno só foi acontecer agora, a gente já tá em outubro. Então foi entre as 2 últimas semanas de setembro e a primeira semana de outubro que realmente funcionou esse desfraude noturno e ele realmente deu adeus à fralda durante a noite. Minha dica é essa, paciência, espero que esses passos possam funcionar com vocês. Me contem aqui se vocês já fizeram o desfraude noturno, como que funcionou, me conta aqui se vocês estão tentando, como é que vocês estão nessa fase, e eu espero ter ajudado vocês, tá bom? E é isso, gente, a gente se vê no próximo vídeo. Eu sei que vocês estão super curiosos pra ver o tour da casa nova, já tô esperando as perguntas aqui. O tour vai sair, vai demorar um pouquinho, porque ainda tem algumas coisas na casa nova pra fazer, mas essa semana ainda já vai pro ar, ou já foi, não sei quando esse vídeo vai ser postado, mas já foi o Diário da Reforma 2. Eu tenho muita coisa legal pra compartilhar com vocês aqui na casa nova, muitos vlogs, muitas coisas novas, e eu espero vocês aqui toda semana, que agora a gente voltou pra ficar, tá bom? Um beijo, gente, até o próximo vídeo, tchau!